falar aqui alguma coisa. Obrigado. Inazinha querida, você não me esperava por isso, né? Mas eu não ia ficar de fora. Deixa eu pegar meu improviso aqui. Você devia ter falado, olha meu coração. Não tem mais idade para fazer emoções. Agora o Roberto Carlos. Isso é improviso. Ina, quando o Rafael me contactou, ele não me disse exatamente o que ele queria de mim. Ele me disse que queria fazer um evento do Geopol e perguntou se eu queria participar de uma das mesas, queria falar umas palavras finais. Eu falei que eu fazia qualquer coisa que viesse. Depois eu achei que meu lugar não seria melhor dividido com as pessoas que foram seus orientandos. Eu podia falar essas palavras finais para você. Eu aceitei sem nenhuma hesitação, com o maior prazer, né? Você pode imaginar a alegria que eu estou de estar aqui e dizer isso para você, né? De viva voz e dentro de um evento tão largo, né? Já disse isso particularmente, mas é diferente dizer num evento como esse. Eu acho que esse lugar eu mereci porque eu tenho uma imensa admiração pelo seu trabalho, né? Pela construção que eu acompanhei no Geopol desde o começo, né? Fui um pouquinho o padrasto desse grupo também, né? Que você era uma grande mãe, né? E eu aparecia de vez em quando. Então esses meninos e essas meninas, né? Também de alguma forma fazem parte da minha vida, né? E eu posso testemunhar como isso aconteceu e uma construção muito bonita. Depois eu acho também que a gente tem muitas afinidades, né? Temáticas, né? Discutimos temas que são muito parecidos e nos unimos assim, em muitas oportunidades. Nos unimos para fazer projetos de pesquisa, para fazer pesquisa propriamente, para editar livros, para organizar eventos, né? Então a gente tem uma longa caminhada de mãos dadas, na verdade. E depois, né, pelo terceiro motivo, a nossa continuada amizade que resistiu esses longos anos, né? E resiste muito bem, né? Com momentos formidáveis que vão desde lambadas a esqui na neve, tombos formidáveis também, né? Noitadas, muitos vinhos. E, então nós temos bastante quilômetros rodados, né? Eu entendi desde o começo do convite que era um evento, é verdade, para discutir alguns temas da geografia política, mas era um pouquinho além disso, né? Era uma homenagem a você. E eu achei que muito merecida, aliás, né? Nada mais merecido. E eu acho que essa homenagem, ela veio sob a forma da memória daqueles que passaram pelo grupo e alguns próximos interlocutores, dentre eles eu, né? Para o bem ou para o mal. Sou um dos privilegiados interlocutores, né? Então eu não vou repetir o que já foi dito. Eu só quero lembrar que você tem um percurso acadêmico invejável sobre mais de um aspecto, na minha forma de pensar. Eu acredito que a sua tese de doutorado e a transformação dela num livro, O Mito da Necessidade, foi um fato muito importante na história da geografia política, mas não apenas da geografia política, da geografia, eu poderia dizer, né? Por muitas razões, né? Primeiro, pela relevância social do tema, né? É uma geografia que discute coisas que interessam a um público muito geral, né? Não apenas aos geógrafos. Segundo, né, Iná, a sua coragem, né? A sua reputada coragem, né? Coragem de sair do lugar comum. E isso você sempre teve.
você também mostrou a força dos dados, o que uma pesquisa ela precisa ter a robustez, a espessura, né, daquilo que a gente encontra como informação, como a gente trabalha essa informação. Então são horas e horas de trabalho, de coleta de dados, de tratamento de dados, que no final se transforma num material consistente, que não é fácil as pessoas refutarem com o reverso da mão, elas têm que aceitar, né? Mesmo que elas não estejam muito de acordo, e muita gente não esteve de acordo, né? Mas, Iná, a gente conhece você, eu acho que conheço um pouquinho, você enfrenta as pessoas, né? Você pode até ter um pouco de medo, mas você transforma esse medo em raiva e vai em frente. E com determinação e valentia, você vai em frente. E isso parece que te fortalece cada vez mais, né? Você fica mais motivada ainda. E eu acho que o mito da necessidade foi um combate para você. E um combate bonito, né? Muito bonito. Porque teve reconhecimento, um amplo reconhecimento. E eu queria lembrar de um fato, entre outros, né? Saiu no jornal, as pessoas discutiram. Bom, tudo isso é mais ou menos esperado, né? Mas eu queria falar de uma outra coisa. A sua tese, ela chamou a atenção de uma pessoa que não tinha nada a ver com a geografia, que não tinha nada a ver com a geografia política, e que de repente falou assim: nossa, mas isso é legal de ser lido, vamos publicar? E aí virou um livro numa das editoras conceituadas do mercado editorial brasileiro, a editora Bertrand Brasil. E não apenas isso, deu início a uma série de outros lançamentos de geografia, ou seja, o mito da necessidade credenciou a geografia como uma área relevante para o mercado editorial, que não existia para a geografia. Nós todos estamos lembrados disso, nós que temos a idade que temos, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores sinais da importância do trabalho que você realizou, e não apenas dentro desse miúdo universo da geografia. Além disso, Iná, você lembrou, mas eu queria enfatizar que os trabalhos que você orientou de geografia eleitoral, da maneira como eles foram feitos, eu não conheço, talvez seja ignorância minha, se for, vocês não vão me perdoar, mas eu não conheço nenhum outro geógrafo brasileiro que tenha feito. Eu não conheço na geografia brasileira trabalho de geografia eleitoral dessa importância e desse quilate. A ciência política faz, às vezes, geografia eleitoral, talvez não com a mesma competência, porque a geografia eleitoral é um tema que os geógrafos deveriam desenvolver, e você o fez, e você chamou a atenção para alguns, né? Que bom, eu já tinha preparado antes, né? Nós somos amigos de muitos anos, né, Iná? E uma coisa legal é que a gente nem sempre está de acordo, de vez em quando a gente briga, mas eu acho que nós dois aprendemos algumas lições fundamentais da geografia política e da filosofia política, que são essas pioneiras mandamentos, né? E um deles é que a arte de viver com diferentes de forma pacífica e guardando a nossa identidade é a política que nos permite isso, né? E a segunda grande lição é que não existe melhor forma de resolver os conflitos senão pela palavra e pelo diálogo. Então a gente pratica isso na nossa relação continuada. Eu modestamente também reclamo o direito de refletir nos trabalhos que eu faço em uma espécie de geografia política, não sempre reconhecida dessa forma, mas eu queria reafirmar isso. Tudo bem, nós temos ênfases muito diferentes. Você privilegia as instâncias mais institucionais do poder, o Estado, suas agências, e a mim me interessa aquilo que, na minha concepção,
antecede e funda o Estado, que são as interações sociais que são, de uma forma ou de outra, políticas, os cidadãos, né? E que dão sentido à formalidade que o Estado representa. E eu lembro de uma das nossas discordâncias, você me dizendo assim, esse negócio do conceito de território, um conceito que fala do parlamento e fala da casa das pessoas, não pode ser muito útil nem muito preciso. Eu não concordei, mas a gente continuou amigos. E obstinadamente eu me interesso pela manifestação política minúscula que existe nas ações mais simples e concretas do cotidiano, mas que, a meu ver, são núcleos básicos daquilo que a gente chama de política com P maiúsculo, das abstratas esferas do poder. E eu vou pedir licença para propor um breve percurso, bem rápido, não se assustem, que tem como tema uma geografia política, mas não uma geografia política acadêmica. Eu queria falar, Iná, da geografia política que habita a sua própria vida, a sua vida como exercício de uma geografia política. Porque a geografia política acadêmica, todos já sublinharam aqui e foram muito felizes nisso. Eu vou tomar os termos que comumente você mesmo apresenta da sua vida. Eu não vou acrescentar nada da minha lavra. Então, eu acho que você diz isso, que você veio de uma família nordestina, de origem simples, protestante, moradora do subúrbio, você sempre diz isso, Marechal Hermes, depois Madureira, né? E você sempre fala de uma cultura familiar, que foi muito importante para você. Nessa cultura familiar, tinha a ideia de que estudar melhorava a vida, né? Podia dar um jeito na vida das pessoas. E essas 3 moças que estão aqui hoje, são 3 mulheres, né? São 3 mulheres muito valentes, né? E que saíram dessa família, eu acho. E todas com essa mesma cultura familiar, de que o trabalho, o estudo, o mérito ia proporcionar uma vida melhor. E como vocês mesmos se auto-intitulam, as Macastros, né? Essas irmãs terríveis, guerreiras escocesas, né? Queriam sair daquele lugar, né? Daquele lugar no sentido próprio e no sentido figurado. Queriam tomar a vida nas suas mãos, criar seus próprios destinos, construir seus destinos, né? E você conta que você começou a trabalhar muito cedo como professora, a responsabilidade que você tinha, o empenho que você tinha, como você levava a sério isso, né? E que você, com a sua irmã Débora, vocês compraram um carro, vocês ganharam uma liberdade, vocês ganharam mobilidade para circular, vocês saíram do lugar, vocês queriam ver outras coisas, ver o mundo com maior amplitude, né? Logo depois vocês seguiram na carreira de vocês, né? Mudaram de bairro diversas vezes, né? E um fato que eu acho que é muito importante, né, Iná, eu vou dar um salto, mas é que você foi, se eu não me engano, a primeira professora concursada do departamento de geografia. Você entrou nesse departamento porque você demonstrou numa prova, numa seleção, que você era competente e capaz de ser professora do departamento. E para isso você não precisava se submeter a ninguém. Você não precisava ser amiga de nenhuma professora. Você não precisava fazer parte da clientela de nenhuma pessoa na universidade que pusesse você para dentro. Essa prática era a prática usual, costumeira, antes de você entrar. Então você foi a primeira. E você entrou assim, com autonomia, com seu capital simbólico preservado, sem favores, né? E você entrou num departamento, nesse departamento que era povoado por mandarins, né? Vou falar assim, mandarins, caciques, como vocês quiserem, né? Pessoas que tinham seus séquitos, suas linhagens dinásticas, da qual você não fazia parte.
E você teve que lidar com eles, com todos eles, e você chegou sozinho, né? E como é que você desenhou a sua vida, como é que você desenhou o seu percurso nisso? Então, a primeira coisa é que você foi dar aulas no IFIX, no temido IFIX, porque era o lugar onde os estudantes eram muito ativos, marxistas, e criavam algumas dificuldades, né, para estudar geografia, que eles contestavam, e você foi lá com essa reputada coragem e enfrentou, deu aulas durante muitos anos lá e criou o seu espaço lá, fora daqui, porque aqui eram ocupados por aquelas grandes senhoras, né, que todas são filhas de banqueiro, filhas de cafeicultores, filhas de ex-ministros, filhas de casadas com grandes empresários, pelo que eu me lembro, né? E você não tinha nada disso e nem era amiga particular de nenhuma delas. Então, quando resolveram dar uma sala para você, te deram a menor sala do departamento, porque o espaço também serve para designar prestígio social. Mas quando eu falei de política do cotidiano, eu estava me referindo exatamente a isso, né? Que é a luta pelo respeito social e a constituição de um sujeito político pelo exercício de uma ação que envolve as relações de poder, que são socialmente constituídas, né? Eu entendo que a luta pela democracia e pelo valor do mérito na sua vida não é só um discurso acadêmico, não foi porque você sentou e começou a ler livros e chegou a essa conclusão, né? Não tem esse sabor abstrato, tem a ver com a sua trajetória, com aquilo que você construiu e como você se construiu como pessoa. Como eu acho para todas as pessoas, a posição política que a gente tem muito a ver com as narrativas que a gente conta para nós mesmos, né? Eu, nesse longo período, nessa longa convivência que nós tivemos, e de muita intimidade, eu nunca vi você se vitimizar. Eu nunca ouvi de você nenhuma justificativa de alguma coisa pelos obstáculos colocados pela sua origem, pelas suas origens. Isso nunca apareceu. Ao contrário, as suas origens aparecem para mostrar como você foi capaz de superá-las, né? Então, não há na sua narrativa nenhuma justificativa fundada na vitimização. Nada é apresentado como entrave ou obstáculo. Ao contrário, os relatos que você faz são sempre de um ânimo de luta, né? De força de vontade e de responsabilidade na construção do destino. Aliás, eu acho que esse é o tema invisível do mito da necessidade, desse livro, dessa tese, que denuncia a instrumentalização de uma narrativa, que faz dessa narrativa da falta daquilo que não está presente e que transforma isso em culpabilização de um outro e que, pela culpabilização, demanda ressarcimento e espero que esse outro culpado haja para a reparação. E isso você não podia suportar, né? Não é a sua maneira de ver e nem de pensar. E foi por isso que você escreveu esse longo trabalho. E eu acho que nesse aspecto é importante você ter entrado para a universidade e ter feito o percurso que você fez, porque não seria nenhum segmento dessas elites que iriam denunciar isso, porque são justamente essas elites que se beneficiam desse discurso para se perpetuar nas suas posições como agentes ativos que elas são e maiores beneficiários, né? Mas para fazer isso tem que ter coragem, e você tem. E você tem até a audácia de dizer isso para aquelas pessoas que se solidarizaram com você. Você tem coragem de destemor, todo mundo sabe disso, e com razão você se envaidece desses valores, mas você nem por isso, pela coragem, você não deixa de ser uma pessoa solidária, com altivez
e com elegância, porque você é uma mulher elegante, não precisa perder a elegância, né? Mas aos poucos você foi criando seu terreno, onde possível, e criando o seu lugar, e até aceitando muitas lutas, né? Me lembro de você dizendo assim: cadê os marxistas? Venham os marxistas, né? Você gostava dessa... Agora são os decoloniais, né? Você tem sempre os antagonistas. Eu acho também que isso explica por que você foi para a ciência política, porque o terreno da geografia política estava completamente loteado por pessoas da geografia tradicional e que achavam que aquilo era um terreno feudo deles, né? Então, olha só a jogada de mestre: você pegou outra porta, uma porta de prestígio da ciência política, e quando você veio, ninguém podia dizer que você não tinha direito de ocupar esse lugar que era na geografia política. Não era a mesma geografia política que era feita por essas pessoas, mas era uma geografia política. E eu acho também que foi legal, Iná, porque, e isso eu sou testemunha, né? Você trouxe uma bibliografia que as pessoas na geografia, eu vou dizer isso aqui entre nós, né? Está gravando, mas depois vocês cortam esse pedaço, editam esse pedaço. São muito ignorantes às vezes, né? Eles não conheciam Maquiavel, nunca tinham lido John Rawls, nunca tinham frequentado Thomas Hobbes, Locke, essas pessoas que fazem parte da cultura básica da política e da filosofia política. Então você trouxe, e quando você bota isso na tua bagagem, as pessoas, elas não podem mais te tratar com desdém, nem com altivez, né? Então você obteve o prestígio e o respeito com essa estratégia, trilhando esses caminhos, né? E por aí você constituiu também um grupo de pesquisa com temas originais e análises novas do panorama que existia até então. Quando o Rafael me convidou, eu pensei assim: nossa, eu até falei isso para alguém, acho que eu falei para a Rebeca, eu vou fazer a Iná chorar, vou emocionar a Iná e fazer ela lembrar dos momentos emocionantes. E depois eu pensei: que bobagem, né, Iná? Que ignorância. Por que eu vou querer extrair de você isso quando você... É tão fácil fazer você rir, né? Por que eu quero fazer você chorar? Não é melhor fazer você rir? Claro. Eu já vi você tantas vezes chorar de rir, né? Por que chorar com uma emoção que você, no final, você gosta de controlar e tem razão para isso, né? E eu acho que é tão melhor a emoção trazida pelo riso, pela alegria, né? Por que querer outra forma? Eu espero, Iná, que essa modesta geografia política da sua vida tenha divertido um pouco você, mas o desejo verdadeiro era exaltar a ação política do seu comportamento, da sua ação como pessoa, como professora, e mostrar que nisso há um comprometimento muito coerente entre o trabalho que você fez e a pessoa que você é. Essa eu acho que é a maior lição de geografia política que você deixa para a gente. Eu acho que você não deixa só para mim, você deixa para os seus ex-orientandos e para toda uma geração de pessoas, né? E eu achei muito bonito, assim, sentir a emoção do Rafael, da Juliana. São pessoas que, de alguma forma, foram educadas, né, por você nesses ritos de uma generosidade democrática. Você não criou uma dinastia, você não criou um feudo, né? Você criou um grupo de pesquisa com liberdade, com autonomia, e com tanta autonomia que as pessoas hoje elas podem apresentar seus trabalhos, que às vezes são um pouquinho diferentes daqueles que você fez, né? Mas que tem ecos dessa liberdade que elas puderam gozar ao seu lado. Então, muito obrigado, eu agradeço em nome de todos. Obrigado por você ser a pessoa que você é. Obrigada. Ele foi preparado no meu coração.